Já passo a bola para você então, Orengo. Não é exatamente de corte de gastos que o governo está tratando nesse momento, mas de alguma forma está tentando agir na questão da inflação dos alimentos para tentar baixar os preços, o que afetaria, claro, a popularidade do presidente Lula em baixa, mas para tentar também conter um pouco a inflação, tentando ver lá na frente um juro um pouco menor. O que o governo planeja nesse momento em relação a, de alguma forma, incentivar a produção agrícola, trazer alguma maneira de financiamento para que isso aconteça, a manutenção dos preços dos alimentos seja possível com preços mais baixos? Crédito mais barato, viu, Adriana? Essa é a aposta do governo, né? Então, o ministro hoje já deu uma sinalização para o agro, no sentido de estimular a produção, né? Então, concedendo créditos com juros diferenciados, e aí, claro que bancos públicos estariam aí nesse esforço para ajudar o agro e também apresentar lá medidas que melhorem a eficiência do setor, né? Então, tem um esforço hoje e um grupo interministerial trabalhando em identificação de gargalos e para escoar a superprodução, a super safra esperada para este ano, né? Então, já identificaram, por exemplo, 8 obras emergenciais para melhorar o escoamento da produção, no sentido de ter lá uma produção mais eficiente. A gente está falando de questão logística, de questão de eficiência, né? Que lá, em última análise, vai ter impacto no preço, né? A gente estava conversando hoje, inclusive, com representantes da Associação dos Produtores de Soja, dizendo que o caminho é realmente aplicar lá juros mais baratos para o produtor e também trabalhar essas questões aí de eficiência, né, para a produção. O governo está apostando muito nessa safra, uma safra que deve ser recorde, e também apostando que neste ano não teremos grandes intempéries, né, e também problemas de quebra de safra, né. Agora, a gente sabe que são medidas importantes, né? O agro faz sinalização, como os representantes da soja, mas são medidas de mais longo prazo, né? Então, não há hoje, como o ministro mesmo falou, o ministro da Agricultura, pirotecnia. Então, o governo não está apostando naquelas soluções mágicas, até porque elas não existem, né? E algumas são perigosas também, né? Aquela história de mercado popular, isso nem está sendo discutido, né? Uma espécie de farmácia popular que chegaram a debater até nas redes, isso o governo descarta. Mudança também em regras de validade de produtos, também descartado, né? Então, uma intervenção, isso é hoje descartado. Agora, é claro que o governo está procurando maneiras de baratear o produto lá na gôndola. E de olho também no aumento dos combustíveis já contratado, né? Tem um aumento de ICMS agora na virada do mês, isso tem impacto, obviamente, e também nesse aumento previsto já pela Petrobras para o diesel, que vai ter impacto no preço do produto, né? Então, até a próxima semana, o presidente deve se encontrar com representantes atacadistas, varejistas e produtores também, para discutir mais medidas no sentido de tentar baratear o produto lá na gôndola, lá no supermercado. E esse capítulo que a Ju citou aí para a gente, corte de gastos, quando a gente estava discutindo esse assunto na virada do ano, com o pacote fiscal, por muitas vezes ali ficou dito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que esse assunto seria discutido continuamente, que outras medidas viriam. Nesse momento, o dever de casa está paradinho ali no cantinho da escrivaninha. Não tem se falado em novas medidas, pelo menos não publicamente nesse momento, né, Orengo? É verdade, não tem novas medidas no sentido de corte de gastos, que são fundamentais. Sabe, Adriana, que a gente vai ter agora a volta do recesso no Congresso Nacional, eleição da nova mesa diretora, tanto na Câmara quanto no Senado, e tem projetos importantíssimos que aguardam análise aqui dos parlamentares no sentido de buscar um equilíbrio de contas. Vou dar um exemplo só aí, que é uma aposta do governo, que é a história dos supersalários, é a trava dos supersalários, né? Então, no famoso pacote de ajuste de contas, que acabou gerando uma repercussão negativa, inclusive no mercado, uma das medidas principais, no sentido de economia, era realmente restringir aquele gasto excessivo com servidores que ganham mais do que o teto do funcionalismo público, com os chamados penduricalhos, os benefícios, ganhos eventuais. E essa conta ela é pesada, 10 bilhões de reais, isso estimado aí a cada ano. Esse é só um dos pontos que precisam ser enfrentados aqui, inclusive pelo próximo Congresso Nacional, né, pela próxima mesa diretora do Congresso Nacional, mas é claro, precisa ter influência e a pressão aqui do governo nessa articulação com os parlamentares. Pois é, a gente agora está aguardando, né, Orengo, a volta dos parlamentares
do recesso, sabendo que eles vão voltar com aquela mágoa, no mínimo, né? Para usar uma palavra Suave. mais suave, desde que as emendas parlamentares foram represadas ali no final do ano. Então, o governo vai encontrar um Congresso com uma dificuldade ali de passar suas pautas. Essa é uma questão que a economia está acompanhando de perto, e o que eu percebo é que o governo precisa passar uma sinalização mais contundente de compromisso com a redução no crescimento do gasto público. O que eu tenho ouvido muito aqui em São Paulo, aqui nos bancos, é que eles aguardam que uma ideia que se fala muito é que o ministro Haddad anuncie, por exemplo, um crescimento menor dos gastos públicos, faça com que a meta de crescimento dos gastos, ao invés de ser 2,5% do PIB, do tamanho da economia, seja 1,5%. Precisa de alguma sinalização mais prática, assim, mais contundente, numérica, porque, no fundo, o que eu tenho ouvido nos bastidores ali no Banco Central também é que está difícil convencer, tanto que as previsões de inflação estão subindo porque o governo não tá conseguindo convencer que está comprometido com o equilíbrio das contas, né? Então, tá difícil ali poder... O Banco Central mesmo está vendo que está com uma espada na cabeça, e a dúvida vai chegar a hora que a economia vai começar a desacelerar com mais força, e aí, nesse momento, imagina a cobrança que o Banco Central vai ter, mantendo o juro em alta ou até subindo mais em meio à queda de popularidade do presidente. Vai ser difícil aí politicamente esse ano. Vamos acompanhar de perto essa volta aí do Congresso. Obrigada, viu, Orengo, por estar aqui com a gente na abertura do Entre Nós. Bom trabalho para você aí em Brasília. Obrigada, Valeu. Ju. Obrigada. Valeu, gente. Final do dia hoje, então, a gente tem a confirmação da nova taxa de juros. Valeu. Até mais.